Sorocaba News. O repórter é você. Estamos começando mais um Sorocaba News e hoje nós vamos fazer um programa diferente, um programa especial. Naquela virada de mês de abril, maio, né? E nós trouxemos um convidado aqui ilustre, elegante, famoso, José Antônio Caldini Crespo, nascido em Sorocaba, filho do ex-prefeito José Crespo Gonzalez, formado em Engenharia e Direito. Em 2016, após 5 tentativas, foi eleito prefeito da cidade de Sorocaba pelo DEM. O seu governo, no entanto, foi marcado por alguns contratempos, alguns tumultos. Por exemplo, nada mais, nada menos do que 2 cassações consecutivas. A primeira cassação ocorreu em agosto de 2017, quando a Câmara Municipal o acusou de quebra de decoro e prevaricação. A segunda cassação aconteceu em agosto de 2019, uma nova denúncia que levou a essa segunda cassação. Bom, o prefeito está aqui não para falar de cassação, que já é uma coisa já... Até pode falar, mas nós temos outros assuntos, vamos olhar sempre para frente. Prefeito, é uma honra, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Difu e do Sorocaba News. Júlio Frois, boa tarde também para você. Boa tarde, bem-vindo, Crespo. É um prazer reencontrá-lo nesta ocasião. E eu tenho certeza que a nossa oportunidade é rara. No começo do Sorocaba News, nós dissemos aqui, este programa não tem dinheiro público. E este é um dos fundamentos do nosso trabalho. Aqui é informação, aqui é verdade e sem censura. Vamos lá, o Crespo é bem-vindo, boa tarde, a palavra é sua. Muito obrigado, sou eu quem agradece, é realmente uma honra para mim estar ocupando esse espaço. Acompanho o trabalho de vocês, quero homenageá-los nesse ponto também. E venho como cidadão. Hoje eu, e até por livramento ou por decisão própria, não tenho mandato nenhum, mas sou um cidadão. E eu creio que essa é a posição mais importante que todos nós podemos ter, desde que a gente estude, que a gente tenha argumentos para defender posições. Isso é o que eu penso e estou à disposição. O senhor falou em cidadania e esta tem sido uma das instituições mais atacadas no Brasil de hoje. Inclusive, em off, o senhor me disse que a Controladoria Geral da União hoje decretou o fim da corrupção. Será que isso chega em Sorocaba, Crespo? Alguns dizem que já está aqui, que em Sorocaba é a melhor cidade do Brasil, até isenta disso. Mas o mundo verdadeiro não é exatamente esse. Então, foi uma notícia que chamou muito a minha atenção hoje, porque não se faz por decreto, esse decreto de fim de corrupção. Há receio, e acho que todos nós temos certeza que ela nunca esteve tão disseminada, tão espalhada, passou a ser a regra. A corrupção, ou você atuar com fins menores no cargo público, passou a ser o comportamento usual. Eu não sei até onde isso irá. O elástico tem essa capacidade de ele permitir o alongamento, mas até o elástico tem limite. E a gente não consegue imaginar até onde vamos nessa escalada de corrupção, quando todo mundo está tentando tirar vantagem para si. Não quero dizer roubando, mas as pessoas entendem melhor assim. Mas o país não aguenta. Quando todo mundo faz isso, não há orçamento público, não há prosperidade que aguente. Bom, prefeito, o senhor com vários anos dentro da vida pública, já que foi vereador, deputado, prefeito, e conhece bem os bastidores da política, o que se fazer, então, para não ter corrupção? Porque a corrupção está alastrada e está espalhada em todos os cantos, não só na política, como também em outros órgãos e, principalmente, como o senhor abriu a fala do senhor, principalmente muitos cidadãos. Eu vou tentar sempre, nas minhas respostas, não serei lacônico, mas vou tentar resumir, porque esses assuntos são exaustivos mesmo. No meu entendimento, no regime democrático isso não vai acontecer, infelizmente. Talvez daqui a várias gerações, pelo esgotamento de tudo isso de mal que está acontecendo, é possível que a cultura dominante chegue à conclusão de que tem que procurar um novo modelo, um modelo baseado em valores,
Esse é o ponto fundamental. E não em casuísmos, não em interesses pequenos, de pequenos grupos ou grandes grupos, oligarquias, por exemplo. Mas, democraticamente falando, eu não é que não vejo, tenho certeza que nós não conseguiremos. Nós, vivos neste momento, não vamos enxergar um país melhor, infelizmente. A cultura da corrupção, ela veio se criando, talvez sem muitos de nós percebemos, e agora ela se mostrou grande demais para ser eliminada. Num regime democrático, se viéssemos a falar ou defender um regime arbitrário, ditatorial, comunista, esse é outro assunto muito polêmico, seria fácil até, em pouco tempo, o extermínio de um terço, metade da população, conseguiria instaurar um governo baseado em outros valores ou em outros dogmas, mas democraticamente eu tenho certeza, infelizmente falando, que isso não é possível. Júlio, essa fala do Esta ex-prefeito Crespo... semana, por falar em extermínio da população, o INSS tomou dos aposentados mais de 6 bilhões de reais. E não adianta dizer que isso começou apenas na era Lula ou na era Bolsonaro. O INSS já foi alvo de diversas reformas administrativas e etc. Mas agora recrudesceu, e bastante na atual gestão, com descontos não autorizados em financiamentos de crédito consignado. Ou seja, gente dentro e fora do governo trabalhou para que isso acontecesse, porque é impossível você roubar 6 milhões e achar que isso não vai ser percebido. Pior do que isso, como restituir esse dinheiro aos aposentados? Usando o orçamento da União, que é da população? O prefeito Crespo, o ex-prefeito Crespo, comentou aqui sobre cidadania. Na medida em que nós conheçamos mais os direitos do cidadão, talvez nós tenhamos, Wander, condição de embarreirar, de nos opor a esse tipo de situação. O senhor falou do elástico, eu vou falar da mola. Uma mola, quanto mais pressionada para baixo, mais energia acumula para que venha para cima. E esse momento está chegando, não, Crespo? Com certeza, nós não podemos, e nem é o nosso, o seu, meu pensamento, propormos uma solução violenta ou de força, né? Pegarem armas, por exemplo, e felizmente o Brasil não é disso. Na nossa história a gente verifica que foram poucos os movimentos armados, revoluções armadas. E isso é bom que seja, só que a solução democrática demora muito mais. A questão da mola é uma boa alusão de pensamento. Ela já está bem intencionada. Até diria, o problema não foi o governo em si ou o processo eleitoral de 2022 em si, mas sim a atitude tomada pelo Exército, mais do que as outras Forças Armadas, e a OAB. Então, trata-se de duas grandes instituições que, ao meu ver, claramente se omitiram. E o que sobra para o cidadão fazer, a não fosse pegar em armas, que eu não defendo, naturalmente, e até poderíamos citar isso, armas. Há muitos casos da Revolução Francesa, outras revoluções que, infelizmente, há uma autofagia ligada às revoluções violentas, né? Aqueles que derrubam um poder acabam sendo guilhotinados em seguida. Lá na frente, Então, não é uma solução, não se trata apenas de ver sangue à frente, não é isso, não resolve também. A questão tem que ser cultural, só que a questão cultural leva muito tempo para você desfazer uma cultura e implantar uma outra. Por isso que eu digo, não é que eu seja pessimista, não sou, mas realmente não vejo uma solução democrática à frente que possa resolver esse estado de coisas. Ô Júlio, eu peguei uma frase aqui do ex-prefeito Crespo e eu gostaria que você analisasse. Ele disse que no regime democrático vai existir corrupção eternamente. Com outras palavras, ele disse isso. Eu acredito que é uma coisa intrínseca do regime, né? Se a gente avalia um pouco a história da democracia, e o Crespo citou a Revolução Francesa, entre outras, houve sim muita corrupção. Houve uma aliança entre as classes operárias e as classes comerciantes para a derrocada de um poder
senão isso não aconteceria. E esta aliança nunca é gratuita, ela sempre tem o haver. E este haver é a raiz, às vezes, de muita corrupção. São os favores, são os apadrinhamentos, e nós sabemos que isso há de gerar um troco, uma defesa, não hoje, mas pode ser amanhã. E eu, honestamente, fico pensando se a aliança estratégica do atual governo com o governo chinês não é uma tendência neste sentido, de que o regime possa agir com mais contundência sobre a liberdade dos Sim, cidadãos. tem razão. A visita da Gleisi Hoffmann na China, quando ficou uma semana, há um ano e pouco atrás, é muito sintomática exatamente nesse sentido. Inclusive a aliança entre os partidos, o Partido Comunista Chinês e o PT, que assinaram protocolos. Esse tema me suscita, são pensamentos que descem sem a gente buscá-los. O Cunha Bueno foi um deputado, amigo particular meu, e fizemos a primeira dobradinha política da minha vida, fiz com o Cunha Bueno. Logo depois veio o plebiscito, que pretendeu implantar o parlamentarismo. Lembro bem. O que eu quero citar é que ele, Cunha Bueno, que era uma pessoa ilustrada, inteligente, defendeu o parlamentarismo monárquico. E eu, na época, confesso que não entendi muito bem, mas hoje, diante dessa escalada de corrupção, sem freio, sem limites, eu fico imaginando se ele não estava muito avançado em relação ao ponto. Marechal Deodoro da Fonseca, eu estudei, há livros a respeito, ele não era republicano, não dá para debater esses assuntos em pouco tempo, mas ele não era republicano, ele foi enganado pelos republicanos e acabou saindo como o que proclamou a república. Ele era monarquista, então a questão é, se Dom Pedro, ou a família real, ainda existisse com seu poder moderador, um parlamentarismo monárquico, se hoje o Brasil não estaria melhor ou menos ruim do que estamos. Muito bem. Nós estamos aqui no Sorocaba News com o ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo. E eu pergunto, como ex-prefeito, o executivo da cidade, como o senhor está vendo a cidade hoje no que diz respeito ainda a esse tema polêmico que é corrupção? Bem, não é por mim necessariamente, eu estou afastado dessa vanguarda de acontecimentos políticos na cidade, até porque a gente tem que estar na vanguarda para ler, pegar os dados, os números, se for para criticar, ter esse conhecimento. Eu tenho muitos defeitos, e na vida política também, mas nunca fui leviano. Portanto, eu não teria capacidade agora de fazer uma análise bem fundada do governo atual, do Rodrigo Manga. Mas o que se pode dizer, porque é naturalmente a percepção geral, é de que realmente é um prefeito midiático, tiktoker, como se diz atualmente. E ele, agora, todos nós percebemos, e eu tenho um livro de ficção, onde contei os bastidores da minha vida política, especialmente esse período mais tumultuado que levou à minha cassação. E ali consta isso, né? Ele é uma pessoa que estava perdido na vida, perdido nas drogas, e acabou sendo salvo pelo apóstolo de uma igreja e depois ungido para ser o presidente do Brasil. Isso há muitos anos, há mais de 10 anos. E realmente ele acreditou nisso. A escalada que se vê é essa. Para a gente entender o que é o atual prefeito, é isso. Eu tenho certeza que é e nunca fui contestado quando toquei nesse assunto. Portanto, sabe quando você acredita piamente em alguma coisa? É até o aspecto do pensamento positivo levado ao extremo. Isso é uma unção de Deus. Eu também sou religioso. Eu não converso em áudio com Deus, mas eu acredito nele, tenho a minha fé religiosa. O prefeito atual, ele diz que conversa todo dia, várias vezes com Deus. Ele transmite recados, não é o meu caso e nem a minha fé, mas esse é o entendimento. O problema disso, ao meu ver, no mundo em que vivemos, é que todos os meios justificam o fim. Esse é o grande problema, e acho que nessa discussão a maioria das pessoas não aceita que você tenha um objetivo que, em tese, é divino até, portanto muito bom. Se as pessoas não são religiosas, muitas acreditam numa força superior, chamada Deus ou com outro nome, porque a vida
provavelmente não é somente esta existência em que estamos. Mas realmente você fazer de tudo para subir, subir, chegar num cargo como é o que ele pretende, isso foi confessado. No meu livro foi a percepção de entrevistas e até conversas diretas com ele, o prefeito atual. Mas depois ele mesmo acabou confessando que, não sei agora, neste momento, a política e as futuras campanhas vão mudando até a última hora, até a convenção do próprio ano. Mas agora que o governador Tarcísio já afirmou que não será candidato a presidente, e acredito, uma vez que alguém, ainda mais estando no mandato, faz uma declaração pública dessas, fica muito difícil ele voltar atrás, me refiro ao Tarcísio. Portanto, dá para dizer que ele será candidato à reeleição. Essa vaga não existe para a campanha Sim. eleitoral do prefeito Manga. Portanto, fora senador e deputados, que ele despreza e já falou também que não quer, no máximo vai mandar a mulher se candidatar para essas, num apoio adjunto ao mandato principal dele. Então só sobra de presidente da República, que é de fato o que ele sempre almejou e não escondeu das pessoas no círculo social mais próximo. O problema é que, veja, existe uma fila, existe uma escada, e essa escada é necessária, porque mesmo que você tivesse condições extraordinárias de pular etapas, você não chega preparado nesses cargos. O poder econômico, as pressões envolvidas são grandes demais para você enfrentá-las e sobreviver a elas. Portanto, eu não quero mal de ninguém, nem ao atual prefeito, mas esse plano dele... Aliás, a minha cassação, que foi engendrada por ele desde a primeira vez, quando ele era o presidente da Câmara, já demonstra isso. Por que ele engendrou e convenceu os colegas vereadores a me cassarem? Havia vários motivos. Para os colegas vereadores é porque o meu governo não estava nem superfaturando e nem dando propinas para vereadores e menos ainda para a imprensa. É um assunto polêmico, mas é a minha experiência que comprovei com esses dados. Mas no caso do Manga, quer dizer, o fato gerador desse argumento para os colegas vereadores foi justamente isso. Ele não podia... Eu ganhei a eleição a prefeito na minha 5ª tentativa, mas houve 4 vezes antes, ou seja, isso dá 16 anos de tentativas. Ganhei no 20º ano da minha vida política. Então, ele não podia esperar esse tempo todo. Esse é o problema. Para você chegar presidente da República, você não pode ficar queimando o seu tempo em cargos menores. Então, esse é o atual prefeito. Ele tem uma necessidade muito grande, ele diz divina, para chegar a presidente da República e transformar esse país em alguma coisa que não se sabe bem, porque administrativamente ele não tem feito praticamente nada. O poder legislativo é importante, aliás, é o mais importante dos três, quando atua, Sim. mas ele não transforma diretamente, porque nem o orçamento é feito pelo legislativo. Sim. Eu sou parlamentarista e, portanto, eu acredito piamente que até o orçamento devia ser feito pelo legislativo no regime parlamentarista, mas não é o nosso caso. Então, não é possível, ele como prefeito não tem cumprido nem o plano de governo dele, quer dizer, só que ele cada vez granjeia mais apoio popular, mas é o objetivo dele, ter votos, né? Apoio popular vindo de votos nesse messianismo ou no TikToker que ele escolheu. Poderíamos falar de várias coisas, mas vocês entendem muito melhor do que eu nesse campo. Para que você seja reconhecido nas redes sociais, isso não depende muito ou nada, para se dizer, exagerando um pouco, da sua capacidade ou do seu procedimento administrativo como prefeito. Esse é o ponto, né? Agora, são assuntos difíceis de a gente externar publicamente, porque, para mim, eu nunca quero ser leviano. Mas essa questão, se você tiver dinheiro, você compra influências à vontade para atingir esse estágio. A questão é dinheiro. Aliás, quase tudo neste planeta depende de dinheiro. É o como chamado vil metal. Se você trabalha para ter dinheiro e consegue de uma forma impune, o céu é o limite. Você tem tudo à sua mão até um ponto em que a pirâmide desaba. Bom, vamos encerrar esse primeiro bloco e vamos encerrar assim no auge, né, no topo, porque no segundo bloco a gente volta do topo para mais alto ainda. É isso, Júlio? No segundo bloco, nós vamos falar dessa cidade, a diferença dos últimos 15 anos. Sorocaba cresceu e, com isso, os seus problemas aumentaram.
algumas soluções haviam sido tomadas no governo do ex-prefeito Crespo. Estas soluções hoje já precisam de uma adequação. Espero você no segundo bloco. Sorocaba News. O repórter é você. Bom, voltamos com a segunda parte do Sorocaba News. Estamos recebendo o ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo. E nas nossas falas aqui nós citamos o atual prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. E a gente lembra sempre que os microfones do Sorocaba News estão sempre abertos, estão escancarados para qualquer bate-papo, qualquer resposta. Certo, Júlia? Positivo. Prefeito, seja bem-vindo. Assim que lhe convier, porque o senhor hoje é alvo de muitas atenções, inclusive das nossas. Vamos falar de Sorocaba. Crespo, você passou na Câmara. Quando você avalia a nossa Câmara Municipal hoje, como é que... Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, como é que você avaliaria? Naturalmente, darei minha opinião com base na minha experiência. Como deputado, eu, na presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, e apoiado pelo presidente, na época, o Rodrigo Garcia, que é o meu mentor político, nós fizemos visitas a praticamente todas as câmaras municipais, pelo menos nas cidades polo do estado de São Paulo. Portanto, conheci o ambiente das câmaras, em poucas visitas que fosse, em geral. O poder legislativo é o mais importante, é onde a política começa, mas infelizmente ele vem cada dia piorando mais. Eu vou chegar em Sorocaba, que é a nossa realidade, e aqui a gente recebe mais notícias e também tem muitas pessoas, várias delas amigos de confiança, que ainda estão no centro de poder. Portanto, não é só aquilo que é noticiado. Essas notícias, algumas vezes, são fake news ou então narrativas que não procedem como a gente gostaria, mas nesses círculos sociais, muita coisa. Aliás, conhecer a verdade, é por isso que eu nunca me preocupei e nem me preocupo com as chamadas fake news, ou fofocas, historicamente, até no tempo das cavernas, certamente havia fofocas ou fake news. Por isso que eu sou contra qualquer tipo de censura. Para mim, a liberdade de expressão ela é um direito absoluto e não relativo. Qual é a solução para o cidadão consciente? Eu tenho que procurar ser consciente. É você absorver todas as notícias disponíveis e cruzá-las. Se você fizer o cruzamento da mesma notícia em todas as fontes disponíveis naquele momento, você chega, na verdade, ou muito próximo dela. Essa é a grande solução, não ficar proibindo. O problema do cerceamento da liberdade de expressão, assunto que não foi resolvido nem pelos ministros do Supremo até agora. Você teria que ter o Ministério da Verdade. Isso é muito difícil de ser criado e de ser mantido. Apenas em alguns livros, como 1984, essa série Insurgente, Divergente, só nesses livros. E o final daquelas histórias não foi bom. Portanto, você citou 1984, George Orwell. Sim. Então, esses livros que são antológicos e muito importantes, ao meu ver, eles mostraram isso, que se você... Nós temos que investir na democracia, uma democracia responsável. E eu não viajei em tantos países, mas os países nórdicos, escandinavos, seguramente são os melhores do mundo em termos. Na Suíça, por exemplo, que é o país com o maior poder aquisitivo do mundo, os políticos quase não há notícias de jornal a respeito de políticos. O mandato dos políticos lá de 1 ano, 2 anos, e não há muito o que fazer. Os problemas já foram resolvidos e chegaram num consenso comum das pessoas. Política não é pauta. Aqui, eu sempre gostei de notícias, eu absorvi notícias durante a vida toda. Hoje eu não aguento mais assistir noticiários. Eles são repetitivos, não são objetivos, são ativismo político nos meios de comunicação. Quer dizer, para mim, que sempre gostei, hoje eu não assisto noticiário, me cansa isso. Em países mais desenvolvidos, mas qual é a diferença? Há uma história, leva um tempo para isso, mas países em que não há impunidade, as pessoas sabem, aliás, aprendem o que é certo desde o tempo de escola. Poderíamos falar bastante sobre o aprendizado, não apenas das lições, da tabuada, mas o aperfeiçoamento de valores que as crianças... Se a criança aprende a fazer a coisa certa na escola,
não se sabe mais quem complementa, se é a escola ou são os pais, a família. Mas, enfim, esse conjunto de família e escolas se inculca na criança os valores, tudo mais se resolve, até a política. Nós não precisaríamos de tantas leis, que aqui no Brasil, com tanta bandalheira, a palavra de ordem é isso. Você tem que ficar criando leis e sobre leis, porque sempre existe alguém mais inteligente que descobre uma brecha numa lei e desvirtua a coisa. Então, sabe, ele já é o campeão de leis, regras. É quase impossível você viver num sistema como esse. Se houvesse uma cultura de todos fazerem as coisas certas, nem precisaria de tantas leis. Eu quero atalhar aqui e lembrar a professora Cristina Bacher, da Uniso, que numa entrevista me disse que é a convivência da família na escola que precisa existir. Você lembra que antes havia o Dia dos Pais, Dia das Mães, a festa junina, enfim, a escola era um centro de convivência da família com participação de associações e pais e mestres e necessariamente você sabia quem era a professora do seu filho e isso permitiu uma convivência mais saudável. Como é que está a educação hoje aqui na nossa rede municipal? O que você pode me dizer do que foi feito e do que vem sendo feito? Esse processo ainda existe um tanto na rede privada, mas na rede pública, sabe, a gente também não deve ser usar tanta dicotomia entre 8 e 80. Não vou dizer que não. Mas o problema é, se você for diretor de uma escola pública, ou até um professor, pior ainda, porque você é um professor bem intencionado, mas subordinado a um diretor que realmente não está interessado no aprendizado dos alunos, daquele melhor ambiente dentro da escola, esse professor vai se desmotivar em pouco tempo. E esse é o grande problema, não é nem a desmotivação de professor. O professor está entrando em depressão, está ficando doente, o absenteísmo entre professores, principalmente os da rede pública, porque sofrem muito mais essas questões, é muito grande. Aí vem o eventual professor substituto. Veja, citando apenas algo que foi um dos objetivos do nosso plano de governo, quando eleito prefeito. Meu pai militou a vida toda dele no SESI. Então eu acompanhei, adolescente, muitas famílias procuravam, até dentro da casa do meu pai, uma vaga em escolas do SESI. Eu absorvi isso, que aquela rede escolar era e ainda é muito boa comparada com outras, e gratuita. Quando o prefeito, então, o que eu fiz? Procurei a diretoria do SESI e disse, olha, eu quero fazer um convênio, a prefeitura vai pagar e vocês vão levar ao sistema escolar do SESI, os professores continuarão sendo os municipais concursados, mas estarão sujeitos ao sistema do SESI, com apostilas, e esse é o ponto. Como os professores titulares estão desmotivados, entraram em depressão e não mais aparecem na escola, estão com atestado médico, então, na verdade, aparecem os eventuais que nem são substitutos prolongados, porque muitas vezes o titular volta depois de um mês, depois sai de novo. Então, são pessoas que estão preparadas para ensinar, mas não conseguem fazê-lo. Porque chega na classe, parece fantasia o que eu estou dizendo, nem os alunos sabem qual é a lição a ser dada, e muito menos o professor eventual, porque não há apostilas. Não há uma sequência de ensinamentos dentro da sala de aula. Isso é a realidade nas escolas públicas municipais de Sorocaba. Isto eu posso afirmar. Só que há um grande corporativismo, um sindicalismo fortíssimo de servidores públicos, professores nesse caso, que não admite nem o contraste. Quer dizer, um dos motivos da minha cassação foi esse. O que se falou é falta de decoro. Quer dizer, eu nunca ouvi falar de um prefeito que tivesse sido cassado por falta de decoro, mas nessa expressão que é tão larga, cabe qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você, prefeito, cuspir no chão durante o mandato, você pode ser cassado. Quer dizer, é um absurdo que alguém seja cassado. Não foi por corrupção nem nada, foi por falta de decoro. Então, infelizmente, o corporativismo que não aceita mudanças para melhor, só que para melhor significa que os objetivos da escola e da rede têm que ser melhorados. O importante é que o aluno termine o ano sabendo que possa realmente estar progredindo para um dia ele buscar e conseguir um emprego. Esse é o objetivo principal. Mas não esquecendo de valores em paralelo. Eu cheguei a instituir durante o meu curto governo algo que eu tinha visto quando menino,
e depois mudou de nome, mas que tinha esse conceito. Eu criei uma disciplina, 1 hora semanal, em todas as escolas municipais. Durou enquanto eu durei como prefeito, acabou logo depois. O título dela era Ética e Cidadania. Fundamental. Fundamental, mas era estudo de problemas brasileiros, moral e cívica, seja qual for o nome que você dê, mas você parar 1 hora por semana que seja, para que o aluno, ordenamento político e jurídico do país, isso tudo caberia, mas não há. Por que que não há? O corporativismo sindicalista, eu defendo o sindicalismo, mas sindicalismo realmente eficaz e voltado para os interesses gerais da população, não esse que está por aí. Você, Inclusive, prefeito, não consegue implantar essas transformações de base porque a força sindical e corporativa não deixa, você vai ser caçado. Inclusive do MEC, que formula os programas nacionais de educação e o programa. Se tivéssemos tempo, poderíamos falar bastante sobre o INSS. É outro assunto, mas que tem um sindicalismo tão forte que não adianta você querer moralizar ou fazer o INSS ser um instituto governamental eficaz. É impossível. O corporativismo lá dentro não deixa. Bom, no Sorocaba News de hoje, estamos recebendo o ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo. O senhor esteve no Legislativo, esteve no Executivo, e hoje, como o senhor falou no começo da nossa conversa aqui, hoje o senhor é um cidadão. O senhor, como cidadão, andando pelas ruas, visitando, indo nas festas, na igreja, nos campos de futebol, quais são os problemas da atual Sorocaba que o senhor destaca? O senhor falou da educação aí, mas creio que a educação talvez seja a locomotiva dos problemas, porque tem os vagões agora aí com vários outros problemas. Para tentar ser sucinto, de todas as áreas de atuação pública, educação, saúde e segurança são as mais importantes. As demais ficam em segundo, quem sabe terceiro plano. Várias delas nem deveriam mais ser afetas ao poder público, mas falemos dessas três. Educação e saúde, a solução, mas esbarra no mesmo problema. A sua pergunta é outra, mas a minha resposta é muito parecida. O corporativismo e um sindicalismo negativo contra a sociedade. É no sentido de que a terceirização é a melhor solução. Eu não estou dizendo nada contra o servidor público ou estatutário, o que faz concurso, tem uma carreira toda. Ele é importante, mas é importante para fazer a fiscalização e gerenciamento, estabelecer os planos de gestão e fiscalizar. Olha, fiscalizar é algo muito importante, especialmente quando você contrata o terceirizado. Mas é o terceirizado que se rege por outras leis, e ele, naturalmente, tem que cumprir as metas do contrato de terceirização. É assim que a coisa funciona. Mas os sindicatos, os estatutários nas áreas de saúde e educação não deixam. É motivo de cassação para um prefeito que queira terceirizar demais. Alguma coisinha você até consegue, mas não o suficiente. Veja, eu citei o caso de terceirização do SESI. Terceirizando, qual é o problema de eu passar para uma rede escolar já aprovada em toda a população? Mas eu fui até processado judicialmente. A questão da saúde. Nós tínhamos, no meu tempo, como prefeito, 50 mil pessoas aguardando consulta no especialista médico. Especialista médico. O que eu fiz? Nós contratamos uma organização social que já tinha prestado esse serviço em São Paulo, capital, nos governos do PSDB, e tinha sido absolutamente aprovada. Consultei, inclusive, os que estiveram naquele governo. Portanto, conveniei aqui em Sorocaba e trouxe a CIES Global, é o nome da organização. E fantástica, e começou a atuar aqui. Mas também foi sabotada pelo sindicalismo estatutário e pelos vereadores também, que infelizmente nem estudavam o que essa organização social já tinha feito com sucesso em São Paulo. Era um modelo aprovado. Nós estávamos começando esse trabalho. Em 15 dias, a minha proposta como candidato e depois prefeito era em 15 dias fazer todas as consultas necessárias, incluindo os exames. Esse CIES Global, ele vinha, eram containers simplesmente porque era um trabalho temporário. A hora que você estabelecesse um sistema que perdurasse,
depois de atender essas 50 mil pessoas que estavam no gargalo, eles terminariam o contrato temporário deles. Por isso que não havia necessidade nem tempo para fazer construções de alvenaria, adaptações de prédios. Eram containers. Eles atendiam as pessoas em tendas. Só que, jocosamente, os vereadores, pressionados pelo sindicalismo estatutário, apelidaram de tenda dos milagres. Quer dizer, isso para realmente jogar a população contra isso. Hoje, o número de pessoas esperando o atendimento do especialista é mais de 100 mil. Não se fala disso para o prefeito da cidade, da melhor cidade do Brasil. Não se fala, porque a imprensa, infelizmente, está cooptada também. Então, se você cooptou vereadores... Aqui não, viu, Cris? Esta não, com certeza não. Se alguém tem dúvida, não. Eu já percebi, já conhecia essas pessoas, eu tenho certeza que não. Mas é raro. O perfil de trabalho de vocês é muito raro. A ideia nossa é essa. Inclusive, agora, me parece que o BOS volta para uma das UPHs, tendo em vista o grande problema que a ACN causou. Então, nós temos aí a Santa Casa do Padre Flávio e o BOS podendo voltar. Eu espero que isso, pelo menos, melhore o atendimento da população dentro das UPHs. Se nós temos UBS. duas instituições de saúde que estão comprovadamente aprovadas e honestas, nunca houve nem sequer acusações de corrupção, é a Santa Casa e o BOS, aqui em Sorocaba. Eu conheço esses dirigentes há décadas, por sinal, e realmente são exemplos. Portanto, que o BOS faça a assunção dessas unidades, até é bom pelo contraste. É questão de motivação e contraste, senão a Santa Casa, que é ótima, acabei de mencionar, vai ficar monopolista. O monopólio é caminho para desmotivação, quem sabe um dia para corrupção. Eu não posso me estender, mas até a Santa Casa, 30 anos atrás, tinha uma administração muito boa. Era o tempo do fazia bem, sem entrar nesses detalhes. Mas sem fiscalização, as coisas vão desmotivando, pequenas falhas se tornam crimes. Portanto, é bom ter um contraste entre Santa Casa hoje, na boa administração hoje, com a Cúria Metropolitana, e o BOS, que é o Banco de Olhos. Quer dizer, um vai competir com o outro. Isso é muito positivo. Monopólio é péssimo. Quando você tem duas organizações boas, em pequenos detalhes, uma quer superar a outra. A população ganha com isso. Bom, estamos na reta final desse bate-papo aqui no Sorocaba News com o ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo. E eu vou deixar para o Júlio Frois fazer aí a última pergunta para a gente poder encerrar. Começamos falando da CGU e da corrupção endêmica deste Brasil desde a fundação da República. E daqui a pouco a pergunta vai ser direcionada para o professor Galdenoro Botura Júnior, lá da Unesp. Mas eu quero ouvi-lo também, Crespo. A inteligência artificial vai reduzir a corrupção? Eu, honestamente, a minha resposta honesta é não sei e duvido que alguém saiba. É algo que preocupa até os melhores cientistas, ninguém sabe até onde isso vai. E há uma concorrência de organizações empresariais, é o problema do biometal, assim, esse é o grande... Se você não inculca na cabeça das crianças a obediência a valores, nada salva, é o dinheiro que acaba predominando. Então, na inteligência artificial, que como qualquer arma, até outro dia eu fui, mês passado, visitar Petrópolis, fui visitar a casa de Santos Dumont, e me impressionou tudo que eu li lá em detalhes, né? Quero dizer, dizem que o principal motivo do suicídio dele foi que usaram a invenção dele para a guerra. Então, qualquer coisa, qualquer arma, uma faca, pode matar as pessoas. Quer dizer, não vamos proibir as armas, percebe? Eu sou favorável à liberação de armas, inclusive, mas por quê? Se nós dermos a educação necessária, as pessoas saberão utilizar. Se quiser matar alguém, não precisa comprar um revólver. Tem tantas formas de você matar, por veneno, faca, etc. O importante para coibir a violência é a educação das crianças. Às vezes a Coreia do Sul, às vezes um desses países também tem defeitos. Eu não quero exagerar dizendo que são paraísos. Mas a educação das crianças na Coreia do Sul, no Japão principalmente, é fantástica. Quer dizer, por isso que os adultos lá sabem o que devem fazer.
Aqui não, aqui eu completamente... Olha, o herói nacional é o professor, talvez não um professor universitário de gabarito como o professor Galdenoro, que fazia a propaganda dele. É o principal responsável pela implantação do campus avançado, hoje, a Universidade Unesp em Sorocaba. Mas quero dizer, talvez não nesse terceiro nível, mas no primeiro nível básico de educação, realmente ser professor, a maioria são mulheres, por sinal, é um ato de heroísmo. Os alunos não estão afim nem de prestar atenção no que você faz, no que você fala, só zoar o tempo todo dentro da classe. Quer dizer, eu, como prefeito, pretendi, estava no caminho de proibir o celular dentro da sala de aula. Não tive tempo, mas eu faria. Agora, isso se tornou o status dominante, mas na época seria outro motivo de cassação, porque as pessoas não estavam preparadas para um prefeito que proibisse os alunos de estudar, de usarem o celular para ficar com joguinhos, piadas, pornografia. Mas então veja, como tudo tem um fundo cultural, quer dizer, não é culpa de ninguém, nem do aluno, nem do professor, a culpa é de todos nós, porque permitimos que uma cultura perniciosa crescesse a esse ponto. Então quase que não tem solução. Então, infelizmente, a gente tem que começar a falar de valores, e isso é demorado, temos que ter essa perspectiva. Muito bem, conversamos com o ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo. A gente agradece aqui em nome do Sorocaba News a presença, esse bate-papo, essa entrevista que foi fantástica. Agora, para finalizar, uma pergunta que eu não fiz, mas que o senhor gostaria de responder. Eu vou ficar dentro dos temas gerais, né? Vou falar um pouco sobre o governo Manga. Não é uma crítica tanto pessoal a ele, mas veja, a demagogia, infelizmente, impera. O marketing é demagogia. Então, as pessoas conscientes, você precisa ter olhos para ver, senão você não vê. Que passo na Marginal, eu passo muito na Marginal. E tem alguns pontos da Marginal que estão constantemente com dragas. A draga embarcada, o prefeito fez um churrasquinho, que é a solução ideal, a mesma utilizada lá no Rio Pinheiros, em São Paulo. Aqui tem que ter draga embarcada, porque um projeto que foi de quase 30 anos atrás foi o plantio de árvores nas duas margens. Então não é fácil desassorear o rio através da margem, tem que ser embarcada. Mas o fato é que é sempre no mesmo lugar, que este governo, talvez uma reflexão. Quer dizer, imagine que meses a fio as máquinas ficam no mesmo lugar do rio. Do clube do idoso ali, de frente. O clube de idoso. Veja, não tem sentido, isso é demagogia pura. Veja, a minha fala para encerrar é apenas essa, de procurarmos sermos mais conscientes, a população em geral. Se procurar coisas boas no atual governo do Rodrigo Manga, encontra, tem alguma coisa boa, mas como a administração é péssima. Então, o dinheiro que está sendo gasto para fazer um buraco, eu fiquei imaginando, pelo tempo que aquelas dragas, há 2 anos, ficando no mesmo lugar, já era para estar chegando no Japão. E de que adiantaria você ter... Olha, É verdade. a linha d'água é a mesma. Para você desassorear um rio, você tem que começar a jusante, começar a desassorear a jusante, um trabalho permanente, que vai ser para sempre, e depois caminhando para montante. É isso que resolve, e dinamitando trechos de rochas, como é o caso do Parque das Águas. Quer dizer, para fazer um trabalho sério numa cidade, tem que consultar os técnicos, que eu consultei, além de eu sempre estudo as coisas, consulto as pessoas que sabem mais do que eu, e fazer aquilo. O problema é que isso não rende voto, até porque essas coisas são coisas lentas. Eu falei de um processo permanente. Portanto, nenhum prefeito em 4 anos vai conseguir tantos votos fazendo um trabalho de desassoreamento a jusante, que é lá na Vila Formosa. O povo não vai ver e você não vai ter voto. Agora, precisa ver o que o povo pretende para o seu futuro. Se é isso, só marketing e ficar fazendo... E piscinão, né? E piscinão. Pois é. Não dá tempo de falar sobre essas coisas, mas você vai voltar aqui, Cris. Nós temos certeza agradecendo essa oportunidade. Muito bem, Júlio Fraz. Bom, no próximo bloco nós vamos falar de inteligência artificial com o professor Galdenoro Botoran Júnior, da Unesp. Fique com a gente. Sorocaba News. O repórter é você. No terceiro bloco do Sorocaba News, nós vamos falar agora com o professor Galdenoro sobre inteligência artificial, do gesto à máquina, educação, inteligência artificial e o poder da informação na era pós-digital. Claro que a gente vai fazer uma abertura aqui, porque a gente tem que falar que entre a lousa e os algoritmos,
como a educação fundamental e técnica dialogam com a inteligência artificial para moldar o futuro humano. Estamos aqui recebendo, então, o professor Galdenoro, o nosso Jabas Duarte, já velha figura conhecida aqui do nosso Sorocaba News, e o nosso editor-chefe, Júlio Frois, que começa. Professor Galdenoro, Jabas Duarte, é uma satisfação reunir. Você é torcedor de qual time, Galdenoro? Para quem time eu torço? Eu sou santista, torço de Santos. Professor, o desafio é o comportamento humano, essa história reescrita na educação, e eu gostaria de ouvir do senhor, e eu sempre me refiro aos grandes mestres e doutores como senhores. Obrigado. É uma deferência que eu considero merecedor. E aonde é que nós vamos parar? Nós vamos sair da Matrix ou ela finalmente vai nos dominar? Bom, quero iniciar te cumprimentando, agradecendo o convite, cumprimentando nossos jornalistas aqui da mesa. Júlio, quando a gente fala de inteligência artificial, parece que a gente está entrando num filme de ficção científica. Parece que é algo que, de repente, acontece e a gente está sem saber o que veio. Na realidade, a inteligência artificial começou os seus estudos lá na década de 50. Foi num congresso que saiu esse nome, né? Na conferência que aconteceu em Dartmouth. E quem cunhou esse nome foi John McCartney, em 1956. E eles queriam, assim, teve muito dinheiro injetado nisso, da parte militar, porque eles queriam identificar padrões, de modo que você identificando padrões, você podia reconhecer, por exemplo, a assinatura de um submarino, a assinatura de um avião, saber se era inimigo, se não era inimigo. Então, as redes, que é uma inteligência artificial chamada redes neurais, que é, assim, vamos dizer, a mãe hoje da inteligência artificial generativa, que estourou em 2020, começou lá atrás, com reconhecimento de padrão, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem e assim por diante. Na década de 60 veio o Zadé e trouxe uma outra técnica chamada lógica fuzzy, ou lógica difusa, ou lógica nebulosa, que no Brasil é muito conhecido também. E essa daí é mais utilizada, assim, foi muito utilizada pelos japoneses de uma forma muito forte em equipamentos na área automotiva. Se você pegar esses carros, né, os carros mais novos aí, você pegar ele que ele vai chegando para bater, ele diminui velocidade, ele consegue ficar dentro de uma faixa, o ar-condicionado fica na temperatura perfeita ali, todas essas técnicas de inteligência artificial chamada lógica fuzzy. Num curso que eu dei em 2015, nós fizemos um projeto de um carrinho, ele era motorizado, a gente soltava o carrinho na sala, ele chegava perto da parede, ele diminuía a velocidade e virava. Ele não batia, né? Isso daí os nossos alunos já fazem há muito tempo isso. Então, a inteligência artificial vem desde a década de 50, sendo utilizada dentro da engenharia. Agora, quando chegou em 2020, 2021, estourou a inteligência artificial generativa. Porque antes ela utilizava para controlar, para identificar padrão e tudo mais. A generativa não, ela é utilizada para gerar coisas novas. Ela gera texto, ela gera imagens. Vou mostrar para você aqui uma imagem que eu trouxe, que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo, que gerou um trabalho, um artigo que está sendo analisado. Por exemplo, eu pedi para fazer um carro conversível usando a plataforma do Civic, né? Então, e assim, 3 linhas, né? Se você pegar aqui, eu perguntei, será que alguém compraria esse carro? Daí, depois dessa pergunta, eu fiquei imaginando, falei assim, poxa, mas os designers, será que eles vão ser substituídos? Esse carro, eu particularmente compraria, eu gosto muito. E aí você vê que tem outros aspectos, que não é só a geração de uma imagem, tem uns aspectos técnicos que envolvem isso aí. Será que a entrada de ar é suficiente para refrigerar o motor? Se não, qualquer coisa. Será que, assim,
o tamanho o espaço que deixou para o curso da suspensão É suficiente. é permitido, vai ser possível? Eu vou conseguir colocar uma ação controlada de suspensão, fazer uma suspensão dinâmica, aí sim, usando a inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial chegou. Isso daí tem que entrar na escola, mas ela tem que ser vista, a inteligência artificial generativa. Ela chegou, tem que estar na escola, desde o básico até o superior, mas tem que ser vista como uma ferramenta. Aquele estagiário parrudo que fica do seu lado, que faz uma série de pesquisas para você, mas você olha e você dá a palavra final. Tem muitas coisas que chama alucina, né? Ela fica pirada, ela dá a resposta completamente errada. Eu estava fazendo parte de uma banca de doutorado. E durante a apresentação eu tenho inteligência artificial no meu computador, eu carreguei a tese do garoto, e eu perguntei lá, falei, olha, mas será que faltou alguma referência nessa tese? Ele falou, faltou, vai melhorar muito, né? Colocar, falei, quais são? Coloca essa. Eu olhei assim, falei, poxa, essa daqui é muito bacana, vou baixar para eu ler. Eu fui ver quem tinha escrito. Daí estava lá que tinha sido eu que tinha escrito, eu nunca escrevi aquele artigo. Quer dizer, não existe aquele artigo. Então, eles têm que tomar um cuidado muito grande com tudo isso. A inteligência artificial na educação é um desafio. É um desafio. E eu vou para o degrau anterior. As escolas proibiram o uso dos celulares, mas elas entregam o Chrome nos tablets para os alunos que têm inteligência artificial e mais, que pode usar e-mail. Então, o estudante que usava o WhatsApp na sala de aula, ele passa um e-mail para o pai, chega 15 minutos antes. E esse exemplo nos faz repensar a situação do ponto de vista do comportamento. Mas quando você fala em ferramenta, tendo a inteligência artificial nascido no meio militar, e me parece que hoje ela tem uma tendência de voltar a esse controle dos meios bélicos, especialmente com drones e etc., nós estamos realmente à beira de uma situação catastrófica. A não ser que o futebol use a inteligência artificial. E aí, Jarbas, como é que se aplica a inteligência artificial na narração do futebol? Eu sou meio suspeito para falar sobre isso, Júlio, porque eu fui muito criticado nisso. Escolas de locutores, os próprios jornalistas que treinam, eu uso muito a inteligência artificial. No futebol, na narração não, porque eu narro. Mas a reportagem, por exemplo, eu tive vários repórteres na minha rádio. Eu estou com a Rádio Futebol desde 2008 no ar, como você sabe, tem 16 milhões de downloads. Jogos de Corinthians e Palmeiras têm 4 milhões de ouvintes. Agora eu estou utilizando a Alexa. A Alexa passa de 3 milhões de buscas em dia de jogos, porque hoje o cara ficava ouvindo o aplicativo pelo celular, mas só quando ele entrava no Instagram, tocava uma musiquinha e interrompia a minha transmissão. Lá na Alexa não. Então facilitou para quem navega. Os repórteres eram assim, eu passava uma escala, sábado não posso, domingo não posso, era só uma manchetinha de abertura e alguma informação. E o que eu fiz com a inteligência artificial? Eu comprei uma plataforma onde eu tenho várias vozes, e ali eu escolho e eu escrevo o texto. Então, no futebol eu uso para os repórteres, faço isso, eu uso na minha caminhada com o conteúdo, porque antes o que eu fazia? Eu acordava de manhã com a ideia de um conteúdo motivacional, eu ia lá na internet e buscava alguém que falou sobre esse assunto. Eu pegava texto de um, texto de outro, criava o meu. Hoje não, hoje eu chego com um assunto lá no chat, eu peço para ele criar um texto de 7 minutos, essa caminhada vai para a TV a cabo também para todo o Brasil, ele cria um conteúdo sensacional, com alguns erros que o professor disse, até no que eu falo da informação de esportes, tem muitos erros. Eu peço uma abertura de jornada para Flamengo e Corinthians, ele traz detalhes riquíssimos da história do jogo, só que às vezes tem alguns erros que eu tenho que consertar ali. Mas aí eu penso o seguinte, eu estou tirando emprego de muitas pessoas, eu sei disso, tenho essa realidade. Só que quem não entrou para usar essa ferramenta com uma utilidade necessária para aprender,
eu acho que está fadado a ser desempregado, infelizmente. Agora, advogado, por exemplo, aquele advogado que copia e cola, desculpa falar, mas ele está ferrado. Agora, aquele advogado que pesquisa, usa o texto, aí eu acho que vai ser favorecido com essa inteligência artificial. Bom, não é só advogado que copia e cola, tem juiz também que copia e cola, né? Tem muita gente copiando e colando. Professor, Você não poderia vou deixar passar essa. Só dando essa informação, você falou sobre tirar emprego. Um estudo feito em 2023 falou que até 2025 cerca de 85 milhões de postos de emprego seriam extintos pela automação e inteligência artificial. Em compensação, gerariam 97 milhões de novos postos. Exatamente. Apenas a pessoa teria que readequar o conhecimento dele para poder utilizar isso aí. Então, Eu só tenho uma preocupação, que liberem as buscas que eu faço no Google. Aí, O senhor tem uma ideia de quantas pessoas, assim, em percentual, se utilizam da inteligência artificial? Porque tem muita gente que não conhece a máquina, não sabe como é que funciona. A grande, a enorme, gigantesca maioria mal sabe navegar. olha, depende da área. Tem um estudo que mostra que 70% das grandes indústrias já utilizam inteligência artificial no seu dia a dia. Essa inteligência artificial, ela gera um impacto muito forte. Quer ver alguns dados? Olha, o investimento que foi feito nela, só em 2023, foi de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui que é interessante. investimento jamais feito no combate à fome, por exemplo. O desempenho dela na saúde, por exemplo, uma mamografia, tem um acerto de 94%, muito maior do que os próprios médicos. Então, quem não usa vai ter que entrar para usar, vai ter que começar a aprender a usar, porque senão ele não vai conseguir sobreviver, ele não vai conseguir desempenhar e acompanhar o ritmo de vida que vai surgir. Entendeu? Então, assim, deixa eu ver aqui. Professor, enquanto o senhor procura a informação anotada, eu quero lembrar e destacar que foi através do aplicativo do meu INSS que a maioria das fraudes aconteceram. Por que é que nós ali não tínhamos um mecanismo de proteção contra esta situação que, enfim, que assusta todo mundo, né? Uma fraude Olha, Júlio, bilionária. assim, eu creio que existem vários fatores, variados são muitas. Tecnicamente é possível fazer isso. Tecnicamente é possível. Agora, tem que desenvolver tudo isso para poder aplicar. Saber se teve quem desenvolveu ou se tiver interesse em desenvolver ou tiver a ideia de desenvolver. Vou dar um exemplo. Tem um aluno meu que começou a estagiar no Itaú, no Banco Itaú. E o Banco Itaú, como estagiário, ele fazia uma parte de um processo de transferência, ele tinha que aprovar os documentos encaminhados e tudo mais, fazer uma transferência internacional. Levava 13 minutos. Ele veio conversar comigo, eu sempre pergunto, olha, você tem algum problema no seu estágio, você gostaria de resolver? Ele veio conversar para fazer o trabalho final de curso, o TCC. Ele falou, tem esse problema que me chateia no Itaú, né? Eu falei, bom, vamos tentar trabalhar nisso. Então, quando ele falou para o chefe dele, ele foi efetivado. Eu chamei o chefe para a banca. O chefe estava junto. Ele reduziu de 13 minutos para 1 minuto e meio o processo. Imagine isso, quanto custa que o banco. No dia que ele levou o trabalho pronto, ele ganhou uma promoção. Outro item que eu orientei também foi aqui na Metz. O meu orientado, ele era estagiário, ele trabalhava na parte de compra e venda. E a gente, tudo isso usando ferramentas, viu? Inteligência artificial, a gente utiliza tudo isso. Aí ele tinha que mandar muito e-mail, inclusive para avisar que estava atrasado, se tinha recebido, que não tinha recebido invoice, essa parte toda burocrática. Ele fez uma automação de e-mail ali, de forma que ele conseguiu diminuir 600 horas ano. Fora de série. Então, assim, às vezes as pessoas não conseguem identificar que ali você pode automatizar um processo por meio de inteligência artificial. E foi o que o Jarbas fez.
Eu creio, inclusive, que vai ser um grande fator de como ganhar dinheiro no futuro, você automatizar esses processos, porque as empresas não conseguem identificar o que pode ser otimizado ali. E chega uma pessoa com uma visão, com esse conhecimento. É qualidade de vida. Eu lembro que eu coordenava o esporte da Record, chegava no domingo às 7 da manhã, uma jornada e começava às 1. Hoje o meu programa de esportes às 18, eu faço ele em 4 minutos. 4 minutos cheio de informações novas que tem para colocar no programa e eu da qualidade de vida, de curtir mais minha família do que... Você falou que você dá palestra. Você já gerou PowerPoint, está usando inteligência artificial? Eu uso hoje um ponto para fazer tudo isso. Eu não tenho mais papel nem teleprompter, mas eu utilizo isso. Porque você gera assim uma palestra usando PowerPoint de 1 hora, 1 hora e meia, a quantidade de slides que precisar, assim, em 5 minutos. Faço esse uso. E mapas mentais. Mapas mentais, sim. Então, fantástico. recentemente a Coreia do Sul anunciou o ensino de inteligência artificial no ensino fundamental. Isso daí é muito importante. Isso daí eu não poderia deixar de dizer que as universidades, as escolas de ensino médio e as escolas fundamentais, as fundamentais passaram a utilizar isso aí. As do ensino médio também, mas as universidades, elas precisam urgentemente agregar essa tecnologia nas suas disciplinas. As faculdades de engenharia colocando essa ferramenta no desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de estudos, e mesmo estudando formas de fazer o uso da inteligência artificial. Mas isso não só na engenharia. Qualquer curso superior tem que usar isso. Escola de jornalismo, nas ciências humanas, nas ciências médicas e todas elas. Não tem jeito. Isso não tem volta, Júlio. Bom, estamos aqui com o professor Galdionoro falando sobre inteligência artificial. Nosso tempo está muito curto. Mas, Jabas, o que você gostaria, Jabas e Júlio, depois, o que vocês gostariam de acrescentar aí para a gente poder encerrar com o professor aqui? Bom, na minha área de jornalismo esportivo, acho que aquele repórter que está preocupado de perder o emprego porque a inteligência artificial está chegando, vá se instruir, estude mais, ajude a ferramenta. Hoje, por exemplo, professor, eu crio jingles através da inteligência artificial. O GPT cria a letra e uma plataforma cria a música. E isso, hoje, para você ter uma ideia, eu perguntei até para a inteligência artificial se os robozinhos estavam entendendo o que estavam fazendo. A resposta veio: estamos aprendendo com você. Eu fiquei impressionado porque se os algoritmos não estão reconhecendo aquele vídeo que eu crio, eles estão aprendendo tudo junto que com a você, gente. Tudo que você coloca, eles aprendem. Impressionante. É uma coisa absurda. Por isso, um colega seu, neurocientista chamado Miguel Nicoleles, das figuras mais aptas a comentar sobre redes neurais no cérebro humano, diz que a inteligência artificial nem é inteligente, 100%, e nem é tanto artificial generativo. E é verdade, né? Porque é um computador, né? O computador trabalha com 1 e 0, né? E nosso cérebro é analógico, né? Ele trabalha fazendo as sinapses. Nós temos um neurônio artificial dentro das redes neurais, né? Então, mas uma coisa que, assim, a gente não pode deixar de falar é preocupação com tudo isso, a evolução disso daí. Vai sair daqui a pouco o robô Android aí, humanoide, que vai ter uma inteligência artificial controlando ele. E essa inteligência vai chegar ao ponto de se autoprogramar. Então, e ele vai estar conectado à internet, quer dizer, o que tem muito que ser discutido nisso tudo é a ética que está envolvida com as pessoas e com a evolução da inteligência artificial. Você daria um programa para você trazer gente para falar de ética aqui. Ética, inteligência artificial, porque assim, é algo muito sério. Voltaremos ao uso militar da inteligência artificial, cada vez mais próxima da realidade. O apagão que houve na Europa esta semana, já prevista, seja como pulso eletromagnético, seja como hacker, foi uma situação limite, não, professor? Foi. E eu sei que tem uma companhia que faz simulações, aí tinha feito uma exatamente sobre isso, né?
Assim, eu não vi muita explicação que eles deram, que foi algo raro na natureza, esquenta, baixa. Isso não foi muito Eu acho meio compatível estranho, com o que porque nunca tinha aconteceu acontecido isso antes, né? em lugar nenhum. Então a gente fica meio sem saber o que falar. O tema. Perdão, estão esperando para ver em quem vai botar a culpa. Então, por isso ninguém fala nada por enquanto. Vou botar a culpa em quem? Então, calma aí que a gente vai botar a culpa em alguém. O tema é complexo, é longo, cabem vários programas, mas de tudo que eu apurei que o professor falou aí, eu vou voltar a 1985, James Cameron, Arnold Schwarzenegger, O Exterminador do Futuro. Skynet. Exatamente. É isso aí. Bem Estamos chegando, assim, muito perto de tecnologicamente ser possível isso. Falamos de inteligência artificial com Jabas Duarte, Júlio Foroz e professor Galdeonoro aqui no Sorocaba News. Semana que vem tem um novo programa. Obrigado a todos. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Sorocaba News. O repórter é você.